Vamos ao passo a passo? Bom, a medida das peças desse porta-retrato eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É um porta-retratos duplo para duas fotos, 15 por 10 na vertical, tá? Para foto assim, em pezinha, tá bom? Então, o que a gente vai usar? Duas bases, que são as principais aqui do nosso porta-retrato. Essas duas partes são os acabamentos da parte de trás. Eu tenho aqui 2 visores. E eu tenho também 2 suportes para foto, tá? Super simples, rápido, fácil, prático e lindo para uma lembrancinha no Dia das Mães ou complementar um presente que você já pensou em dar. Aqui eu tenho também o craft, que é para fazer a junção das duas partes, tá? E a gente vai começar justamente por elas. Já tô aqui com o meu rolinho, tô passando a cola, tô enchendo ele. E eu vou passar a cola de um dos lados do papelão, um dedo só de cola, ó. Não mais que isso. Metade do tamanho do rolinho, tá? Passei a cola, vou pegar esse meu papel, colocar aqui, venho com a espátula, dou uma passada, pronto. Virei ele. Eu vou usar a minha régua em T, e aqui eu tenho um espaçamento de 1 centímetro, tá? Ou 10 milímetros. A Rita não tem uma régua em T, não tem problema. Você pode pegar uma régua comum, você faz uma marcação, vem aqui, ó, 1 centímetro, aí vem aqui, 1 centímetro. Traça uma reta aqui, você já tem um espaçamento de 1 centímetro, tá? Ferramenta facilita muito a vida da gente, mas o fato de não ter a ferramenta não pode ser um empecilho para você não fazer a peça, tá? Eu pego o outro lado, coloco aqui a cola, também da mesma forma, um dedo apenas, ó, metade do rolinho só, tá? Como eu tenho a ferramenta, eu vou colocar, tá? E colei. O legal dessa régua em T é que ela tem aqui, nesse caso, 1 centímetro que eu preciso de espaçamento, e ela tem essa parte da letra T que faz o alinhamento entre as duas peças. Então, não tenho a ferramenta, consigo fazer. Se eu tenho, vamos usar, né? Ferramenta é para facilitar a vida da gente, né? E aí, eu venho aqui e passo a espátula. Sobrou papel, não preciso colar, tá? Eu faço assim, dobro, pego o meu estilete e venho aqui, ó, tirei, tá bom? Viro aqui e tiro esse excesso, tá? Ai, não tenho estilete, tenho medo de tirar com estilete. Venho com a tesoura, dobro aqui, ó, venho bem no canto e tiro rente, tá? Deu o mesmo efeito. Tirei. O nosso porta-retratos vai ficar assim, tá? Isso. Eu deixei a câmera bem próximo para caso eu precise mostrar algum detalhe. Esse foi o tecido que eu escolhi. Esse vai ser o meu tecido principal e esse aqui eu vou usar para moldura, tá? Eu acho que vai ficar muito fofo. Então, eu cortei 2 vezes nesse tamanho aqui, que é uma vez para essa parte principal e essa outra parte para os 2 acabamentos de trás, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço a colagem disso no tecido? Primeiro que meu tecido eu tenho que colocar aqui do lado avesso. A parte que eu vou passar a cola, que é onde eu vou colar o tecido, é aqui onde tem essa divisão, não onde o papelão foi colado, o papel craft foi colado, tá? Isso aqui
é a parte externa. Se eu colo o tecido aqui, eu vejo que tem ou um relevo, dependendo a cor do tecido, eu vejo um relevo, eu consigo enxergar a cor desse papel craft, tá? Então, sempre que eu coloco um papel craft assim, eu particularmente só coloco onde vai ter um acabamento que vai cobrir, tá? Que nesse caso é esse aqui que a gente vai usar. Bom, aqui eu vou passar cola de um dos lados. Vou espalhar bem essa cola. E eu faço isso, ó. Faço assim, pra eu ter firmeza. E aí, eu vou passar cola aqui, ó, na espessura do papelão. Aqui, ó, na espessura do papelão de um lado. Aí, eu viro, firmo aqui do outro lado e passo na espessura do outro lado. E conforme eu passo na espessura, eu também já estou passando cola nesse meio aqui, que é o meu papel craft, tá? Então, garanto que eu tenho cola em toda essa base. Pego o meu tecido e coloco aqui. Distribuo bem. Só dou uma apertada, viro. Aqui eu aliso de dentro pra fora. Antes de passar a espátula, primeiro eu vou com as mãos, porque eu consigo sentir se tem alguma coisa por baixo, eu consigo esticar bem o tecido sem puxar, né? Eu assento o tecido melhor. Depois que eu faço isso, aí sim eu venho com a espátula para firmar a cola nas pontas. Esse lado que está colado, eu venho com a espátula e desço ela até ela cair aqui na lombadinha ou na coifa, tá? Lembra que a gente passou cola na espessura do papelão? Então, eu vou fazer a mesma coisa em cima e embaixo. Então, eu tô colando na espessura. Colei na espessura, viro a minha espátula, empurro. Eu não sei se deu pra ver no vídeo, acredito que sim, que o tecido foi puxado, né? E aí, faço a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colar na espessura. Por isso que eu não coloco cola nas duas bases de uma vez. Porque como aqui, quando eu faço isso, eu puxo o tecido, se ele tiver grudado, ele vai fazer isso. E eu não quero, eu quero que fique exatamente com esse acabamento. Essa é a parte da frente do meu porta-retrato. Olha que lindo que fica, né? Agora, a gente vai colar esse outro lado aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Passo cola, espalho. Aqui eu tomo cuidado, porque se eu tiver excesso de cola, dependendo a cor do tecido ou a gramatura do tecido, eu posso manchar. Então, ó, espalho bem, garanto que eu tenho cola nessa base por completo. E aí, eu só joguei o tecido e aqui, ó, de dentro pra fora, tá vendo? Vou empurrando. É que eu acho que não dá pra ver, mas eu tô tirando o ar que tá aqui e empurrando pra fora. É por isso que a gente faz esse movimento de dentro pra fora. Porque se tem ar aqui, se eu faço isso, eu faço isso no meu tecido, ele dá uma engruvinhada. E aí, eu não consigo tirar, né? Então, sempre de dentro pra fora, primeiro eu vou com as mãos. Depois, eu venho com a espátula e só pra reforçar. Um detalhe aqui da espátula, eu já mostrei em outros vídeos isso, essa espátula, ela é desse tamanho. E eu gosto de comprar sempre aquelas que são retas, tem umas que são arredondadas, eu particularmente não gosto, tá? Então, ela é reta. E eu sempre corto ao meio, porque tem peça que eu prefiro fazer com ela cortada ao meio. Mas tem peça, como essa, por exemplo, eu vou usar mais ela do tamanho normal, tá? A parte que eu vou usar para alisar minha peça, para tirar o ar e para fazer firmar o tecido na base do papelão, é essa parte aqui, ó, tá?
não é essa. Eu vejo muita gente usando isso aqui. Só que essa parte aqui, ela é mais maleável, ela é mais flexível. E isso facilita o trabalho, tá bom? Então, toma sempre cuidado em usar essa parte aqui da espátula, tá? Bom, agora vamos fazer o fio de cabelo, que é só fazer isso, ó. Coloquei o fio de cabelo, passei aqui, ó. Tirei. Ai, não tenho o estilete e a base de corte. Tenho o fio de cabelo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vem com um lápis, tá? Nunca faça isso com caneta. A caneta mancha o seu tecido. Então, não tenho estilete, eu tenho medo de usar o estilete. Faço a marcação aqui, ó. E corto. Tá? Outra forma. Não quero fazer a marcação, mas eu tenho o fio de cabelo. Encaixo. E da mesma forma, eu venho aqui e corto. Mesmo resultado. Não tenho fio de cabelo, não tenho estilete, não tenho base de corte, mas tenho a tesoura. Então, eu venho aqui. Dessa ponta para onde eu vou tirar o tecido, eu deixo de 2 a 3 milímetros e eu posso medir a olho. E aí, eu tiro, tá? O resultado é o mesmo. Percebe que aqui eu tenho muito tecido ainda, eu não gosto. Eu prefiro deixar mais ou menos com 1 centímetro. Então, eu venho aqui e corto. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pronto. Agora, eu vou passar a cola. Eu começo sempre pela lateral maior, tá? Daqui. Então, eu venho aqui e passo cola de canto a canto, mais ou menos no tamanho que eu deixei aqui de tecido. Porém, eu venho aqui nesse canto e dou uma borradinha com tecido, com cola, desculpa, venho aqui nesse canto, dou uma borradinha com a cola também, para deixar o canto perfeito. Então, eu venho com a minha espátula do meio para a direita, do meio para a esquerda. Eu nunca começo de um canto só, tá? Eu começo sempre do meio. Então, puxei, ó, deu uma engruvinhadinha, eu levanto e acerto. Puxei, levantei, tá? O que que eu vou fazer aqui? Por que que eu passei cola? Eu vou abaixar aqui, ó, na espessura e puxar um pouquinho pra dentro. Porque aí eu garanto que o meu cantinho fica perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, eu desço aqui, ó. Desci na espessura e aqui eu vou um pouquinho pra frente, tá? E quando eu viro isso aqui, eu garanto que eu fico com acabamento impecável e ele não vai ultrapassar, tá? Não vai passar da reta aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Mesma coisa, ó, começo do meio. Aqui, ó, desço e dou uma puxadinha. Aqui também desço, ó, dou uma puxadinha pra dentro. Venho com a cola, passo aqui e sempre do meio, tá? Uma coisa muito importante é tomar cuidado na hora que você for fazer essa vira, porque tem gente que às vezes não gosta de usar espátula ou às vezes falta de costume mesmo, vem aqui com a mãozinha, né? E aí, o que acontece? Depois, passa o dedo aqui, tá meio fofolado, afofado, eu não sei. Tá sobrando, não é pra sobrar nada, tá? É por isso que a espátula auxilia na hora que eu vou fazer esse processo. Eu venho aqui, ó, puxo. Quando eu puxo, eu tô garantindo que aqui vai ficar retinho, tá bom? Ó, puxei.
Olha aqui o acabamento que impecável fica com a vira, né? Quando a gente faz aquele processo de puxar. Fica bonitinho, tá? Então, esse é um detalhe importante para quem faz artesanato. As pessoas vão no acabamento, né? Bom, essa parte está pronta, eu vou deixar ela descansando. Vou colocar o meu aparelho aqui de fita crepe, vou colocar em cima para fazer peso, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o acabamento, que vai ser o mesmo processo da capa, tá? Eu vou colocar um do lado do outro. Só, diferente da capa, aqui eu não vou colocar o papel craft. Eu vou deixar só no tecido, porque a minha ideia é, como eu quero que ele seja maleável aqui no meio para poder ficar, né, viradinho com as fotos, então, quanto menos papel eu colocar aqui, mais flexível ele vai ficar, tá bom? Para fazer esse processo, eu também vou dar uma acelerada, mas vai dar para acompanhar direitinho. Então, vamos lá? Vou acelerar, tá bom? Bom, já revesti essa parte, eu vou deixar junto com a capa, dando uma descansada aqui, com um pezinho em cima. Agora, a gente vai fazer o visor, tá? Eu vou fazer um aqui com vocês e o outro eu dou uma acelerada para que vocês acompanhem, mas aí eu não preciso fazer o passo a passo, né? Então, aqui tá o visor retangular, super tranquilo. Eu vou passar cola em todas as laterais, garantir que tem cola em todos os lados. Venho aqui e colei. Aliso da mesma forma. Bom, eu tenho várias formas de fazer o recorte para poder virar e dobrar todas as partes aqui, tá? Primeiro, que aqui eu não preciso de todo esse tecido. Nesse espaçamento eu tenho 2 centímetros, né, do visor. Então, eu preciso de 1 centímetro no máximo desse lado e de 1 desse lado, porque eu não quero que o tecido se sobreponha, justamente para não fazer volume. A função desse tecido aqui é cobrir essa lateral. Então, eu tendo o suficiente para cobrir essa lateral e virando um pouquinho aqui, já é o suficiente. Então, eu posso tirar todo esse excesso aqui, tá? E aí, vamos acelerar. Bom, aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou usar o fio de cabelo. Ó. Não tenho fio de cabelo, vou com a tesoura, tá? Bom, aqui eu vou virar os 4 lados e eu começo sempre pela lateral maior, tá? E o mesmo processo, passo um excesso de cola aqui e passo um excesso não, uma sujeirinha de cola, tá? Só pra
É só pra pegar mesmo. E aqui, ó, percebe que eu começo sempre do meio, né? E aqui, ó, mesmo processo, e aqui o mesmo processo. Aí, venho aqui, ó, passo a cola, sujeirinha de cola, sujeirinha de cola. Ó, sempre puxando pra garantir que vai ficar retinho aqui na minha espessura do papelão. Tô usando o papelão 1.9, tá? É o mais comum, assim, para as peças que eu faço. Então, eu meio que padronizei no 1.9. Para mim, é mais fácil de achar do que o 2.0. Eu já acostumei com o meu fornecedor. E ele tem um papelão de qualidade, então, né? Um time que se ganha, né? Não se mexe. Bom, finalizamos aqui. Agora, como que eu vou, né, fazer o recorte aqui? Eu tenho duas formas de fazer, tá? Uma é para quem não tem o estilete ou não quer usar o estilete, prefere a tesoura. Tá super bem esticadinho o meu tecido, tá? Eu venho aqui na ponta e faço um belisquinho, tá vendo? Dei um belisquinho aqui e seguro, ó. E aí, eu venho aqui, ó, fiz um cortinho, tá? Esse cortinho, eu vou vir aqui, ó, reto até essa ponta aqui, ó. Essa pontinha aqui, tá? Bom, isso é pra fazer com a tesoura. Não vou fazer com a tesoura, eu vou fazer com o estilete. Deixa eu só trocar essa lâmina aqui, que ela já tá falhando. Eu venho aqui, ó, nessa ponta e só faço um risco. Empurro aqui, ó, nessa ponta e puxo, faço um risco na diagonal, tá? Ó, fiz um risco. Esse risco que eu fiz, eu venho com a tesoura e vou deixar aqui, ó, o suficiente, tá vendo? Não, nem peguei tudo, ó, dobrei os dois lados e ainda sobrou papelão, tá? E aí, eu faço isso em todos os lados. Daqui, ó, eu já emendo e venho até esse próximo corte que eu fiz. Aqui, eu faço a mesma coisa, ó. Deixo o tantinho que eu preciso e venho até o próximo corte. E aqui, eu finalizo, tá? Bom, feito isso, eu vou passar a cola e agora eu vou só virar essa parte. Tem que tomar um cuidado para não deixar essa pontinha aqui solta, tá? Então, eu começo sempre pelo meio e venho com a minha espátula até a ponta e puxo. Venho até a ponta e puxo, para garantir, ó, que ele fique retinho, tá vendo? Perfeitinho, né? Aí, eu venho aqui a mesma coisa, desse lado. Se preferir usar o pincel aqui, também pode, tá? É que eu já habituei a usar o rolinho. Então, ó, começo sempre do meio, venho pra essa ponta e venho pra essa ponta. Ó, que perfeitinho, tá? Agora, vou fazer as laterais menores. Já vou passar dos dois lados. E aqui é só puxar. Viro aqui. E aqui é só puxar. Bom, essa parte tá pronta. Agora, eu vou fazer a segunda parte, o segundo visor. Vou dar uma aceleradinha. E aí, daqui a pouco, a gente volta pra finalizar, tá? Vou deixar descansando.
finalizada. Bom, já estamos com essa peça pronta, agora a gente vai colar o acabamento na base principal. Deixa eu virar aqui enquanto ela seca. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já dou uma olhada se tá ok, vejo o tamanho certinho aqui. Eu tenho uma ideia onde vai ficar, né? Bom, aqui eu costumo passar cola nessa parte do papelão, que essa aqui é a base principal. E no acabamento, eu passo só nas laterais. Então, eu vou passar primeiro no acabamento e depois eu coloco na principal. Bom, eu venho aqui, ó, e passo só na lateral. Nossa, tem um pernilongo aqui. Pronto. Agora, eu vou passar na parte principal. E aí, aqui eu passo usando o tecido como um limitador. Eu só passo cola na parte do papelão, porque na parte do tecido eu passei no acabamento. Então, quando eu fizer a junção, aí tudo se encontra, tá? Então, ó, passei cola aqui no meio, sem excesso, só o suficiente mesmo. É que hoje tá bem quente, o tempo tá seco, mas tá tudo certo. Aí, eu venho aqui e alinho. Se ficar em pé, às vezes, você consegue alinhar melhor, tá? Aqui eu só passo o dedo assim, já passo a espátula, venho com a fita crepe. Aqui, ó, nos cantos. Deixa só um pouquinho, só o suficiente pra eu colar os cortes do pra gente colar o visor. Enquanto isso vai firmando um pouco, tá? Deixo aqui com um peso, tá? Eu tenho uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Peguei, ó. Aqui eu vou colar esse suporte da foto. Qual que é a intenção quando eu colo? Percebe que ele tá no formato de U, porque a minha foto vai se encaixar exatamente aqui, ó, tá? E aí, não vai correr o risco dela sair pra cá e nem escorregar ou ficar torta, né? Tá no tamanho certinho aqui, pra ficar 10 por 15, tá? E isso vai acontecer exatamente aqui, assim, ó. Depois que eu colar, ela vai entrar por aqui por cima, por isso que aqui eu não tenho, né, essa parte. Ele vai descer aqui, ó, e vai ficar aqui. E aí, minha foto vai ficar assim, tá? Então, a gente vai colar. Então, vou colocar a cola no U inteiro. Vamos pegar pelo rolinho, que acho que fica melhor. Vou passar aqui, ó. Cola branca mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou tirar. Aí, eu venho aqui, ó. E colo. A mesma distância que eu deixei aqui, eu tento deixar aqui, tá? Pronto. Colei, é isso, tá? Pra fazer isso aqui, eu usei um papelão de 1,3. É um papelão bem mais fino, justamente para ele não fazer
muito volume, né? A intenção é que ele não faça volume. Bom, voltamos aqui. Eu vou tirar a fita crepe e aí vou dar uma aceleradinha, tá? Essa é a minha base e esse é o lado principal, atrás é o lado do acabamento, tá? Então, minha foto eu quero que fique desse lado principal aqui, que foi o primeiro que eu forrei. Aqui, tomem um certo cuidado, tá? Se vocês acharem melhor, marca a parte de cima onde a foto vai entrar, para não correr o risco de você colar um para cima e um para baixo, tá? Então, eu faço isso, ó. Esse é o lado de cima, fita crepe. Esse é o lado de cima, fita crepe. Então, eu já sei que eu preciso colar assim, tá? A parte de cima pra cá. O que que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou usar o pincel. Por quê? Eu vou passar cola nessa parte, ó. Nessa lateral, de ponta a ponta, mas até onde tem esse suporte. Eu não posso passar cola aqui, porque a minha foto vai se encaixar aqui, certo? Se eu passar cola ali, aí eu não consigo. Então, vamos pensar o seguinte: aqui tá a foto, certo? Então, nesse pedaço aqui, ó, todinho pra cá, eu passo cola. Nessa lateral todinha, tá? E aí, pra colocar, pra passar com o pincel, é mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, começo por aqui. É quase na minha marcação do tecido. E eu passo também em cima do meu suporte de foto. Eu só não posso passar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz o U, passei aqui e também no meu suporte, tá? Pronto. Venho aqui. Pra alinhar, dá pra ir a olho. Você consegue ter uma ideia. Aqui, ó. Coloquei o primeiro. Se você não sentir confortável em fazer a olho, usa uma reguinha assim, tá? Aí você consegue medir melhor. Então, eu coloco assim. O primeiro eu coloco a olho. O segundo, para que ele fique na mesma direção, eu uso essa régua, deixo aqui reta. E aí, venho, passo a cola aqui e colo. Vamos acelerar? Bom, terminado o nosso porta-retratos. E aí, ele vai ficar assim. Olha que coisa mais linda. Você pode usar assim também, tá? Aqui eu vou encher de fita crepe para ele secar direitinho. E depois eu coloco uma foto dele completamente pronto, né? E com fotos aqui dentro. Mas é isso. Gostou? Curte, segue, compartilha e aproveite os vídeos que eu trouxer, porque eu trago com muito carinho e vou procurar sempre trazer coisas fáceis e simples para vocês fazerem em casa. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em responder. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!